Memphis Depay, cara, Porra, uma contratação foda de um jogador, porra, segundo maior artilheiro não é mais, agora é Países Baixos, né? Não é mais Holanda, né? Mudou agora. Enfim, da Holanda. Não pode mais falar Holanda. Descobrimos que só o Brasil falou Holanda. Só o Brasil. Na última semana. Enfim, é um cara que crava muito gol, é um cara importante pro cenário do futebol. Mas não vem mal, não vem bem. A última passagem no Atlético de Madrid, né? Não foi tão boa e tal. A gente tá falando do futebol brasileiro, onde ele pode realmente se encaixar muito bem. É um jogador de 30 anos, é um jogador que originalmente vem de ponta esquerda, cai para centroavante também, né? E é uma posição que a gente é muito carente, né? Onde a gente tem ali perambulando Pedro Raul e Yuri Alberto, talvez agora um Thales Magno pela ponta esquerda, né? Que tá cravando gols. Vamos lá. Jogou muito ontem, Thales. Que jogou muito, Memphis Depay, cara, como é que isso surgiu? O que você acompanhou? Como é que aconteceu isso? O Corinthians, depois da janela, ainda tinha a lista do Ramon. Vou começar lá do início. Vai lá, em paz. Antônio Quer Oliveira, uma água, uma coca, tá de boa. Antônio Oliveira entregou uma lista de reforços pro presidente. Eu quero esse jogador. O português? Pardalzinho? Porque ele tava lá, ele Viva. achou que ia ficar, né? E ele entregou a lista de reforços. Aí, perdeu um jogo, perdeu outro jogo. Eu falei na rádio, o Antônio Oliveira está demitido, ele só não foi avisado ainda. O presidente não gostou. Demitido, nada, não sei o que. Eu falei, ele está demitido, ele só não foi avisado. O Antônio Oliveira me chamou na Neoquímica, que eu fui no programa do Neto e falei isso. Daí ele falou, eu ouvi você falar que eu já estou demitido, não sei o que. Eu falei, tá. Eu falei pra ele, mas Você falou pra ele? Falei, mas tá. Caralho. Falei, mas tá. Aí, E ele? Falou nada. E tava mesmo, né? Ele tava, ele sabia. Mas, enfim. Mas ele falou na boa, falou brincando. Ele falou, eu ouvi você falar que eu estou demitido. Eu falei, mas tá. Aí, no dia do jogo Corinthians e Palmeiras, eu falei, mesmo se o Corinthians fizer 5-0 no Palmeiras hoje, o Antônio Oliveira cai. Porque ele já está demitido. Só que ele deveria ter sido demitido umas 4 rodadas antes, quando me falaram que ele estava demitido. Que foram umas 4 rodadas antes, que foi quando ele entregou essa lista de contratação. Aí o presidente, vamos dar mais uma chance? Vamos dar mais uma chance? Daí empatou um jogo, não lembro contra quem, acho que Atlético Paranaense, Cuiabá, sei lá. Vamos dar mais uma chance. Aí perdeu pro Palmeiras, foi demitido no dia seguinte. Aí você pega aquela lista do Antônio Oliveira e aí tá no meio da janela de contratação. Os outros clubes já estão contratando. Porque para você contratar um jogador demora 2 meses, 3 meses. Não é assim, vou te contratar, amanhã você tá aqui. E qualquer jogador, você vai né? conversando com o cara, tipo, chavecando o cara e tal. Se você quiser um jogador para janeiro, começa a conversar agora com o cara. Agora. Ainda mais grandes jogadores. Aí demora... Aí o Augusto quer o Carille. Não, eu quero o Carille. Meu treinador é o Carille, não sei o quê. E o Ramon... Ali, ó. Eu, tô aqui e tal. Não, eu quero o Carille. Mais uma semana. Por quê? Porque ele queria o Carille. Mas... Queria o Carille. Quero porque quero. Eu quero. Opção. Tá bom. Opção. Tá bom. Mas sempre foi. Desde o primeiro dia. O cara me falou, era Carille e o Ramon tá esperando. Aí o Ramon falou, e aí? Tá bom. Contratar o Ramon. Daí já tava no final da janela. Aí o Ramon chega, tem uma semana, 10 dias, não sei o quê, entrega a lista. Por que eu voltei lá no começo? Para falar que a lista do Ramon foi entregue quase no final da janela de transferências. Metade desses jogadores que chegaram agora foram da lista do Antônio Oliveira ou do Cifute e do Fabinho Soldado. Existe um no Corinthians? Existe. Nossa, existe. cara. É bom o Cifute. É bom o Cifute. Na época do Thiago Nunes, não. Que eu lembro, o Thiago Nunes falou que o Cifute estava sucateado, né? Mas hoje está funcionando bem. Inclusive o Corinthians trouxe um cara do Flamengo. Pedro Raul? Mas não foi pelo Cifute, aí foi empresário. Tá, depois você conta pra gente. Eu tenho uma história do Pedro Raul boa. Tá bom. Os caras contrataram um cara chamado Renan Bloise, que chefiava o Cifute do Flamengo e veio pro Corinthians junto com o Fred Luz, o CEO. Então os caras estão trazendo uns caras bons para trabalhar lá. Tem o Raoni, que já trabalhou até na seleção brasileira, trabalhando no Cifute do Corinthians, que é muito bom. Então metade desses caras aí, Alex Santana e Charles e não sei o quê, não era a lista do Ramon.
A lista do Ramon tinha, eu quero um extremo esquerdo, eu quero um extremo não sei o quê, blá, 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 e tinha o atacante. Aí acabou a janela de transferências. Você vai olhar quem que tá livre no mercado. E acharam o Memphis. A Esportes da Sorte, que nem eu te falei, tinha feito o Gabigol. Não era para comprar agora. Um cara que eu conversei falou para mim, eu não esperava. Eu juro que eu não esperava. Não era para ser agora. Foi um negócio assim de louco. Porque os caras falaram, esse cara pode ser. Esse cara dá certo e tal. Ligaram para ele, foi num domingo, no dia que o Corinthians jogou com o Flamengo. Augusto falou com ele, telefone. Alguém deve ter dublado, sei lá. E aí, você aceitaria receber uma proposta? Aceitaria. Na segunda-feira o Corinthians mandou uma proposta. Ele falou, em 48 horas eu te respondo. Segunda, terça, quarta, né? Quarta-feira ele falou, quero mais. Daí, na quinta ou na sexta-feira, não lembro, o Corinthians achou uma solução financeira para chegar a esse mais, mandou para ele, e aí ele pensou mais uns 2 dias e aceitou. Foi mais ou menos isso, eu tô passando por alto, assim, claro. Cronologicamente, mas foi assim, primeiro a ligação do Augusto, o cara falou que aceitava receber a proposta, porque às vezes o cara fala, não, já vou pro Sevilha. Não vamos perder tempo. Aceito. Mandaram a proposta, ele achou baixa. Não, primeiro ele pediu 48 horas. Tá. O Corinthians tinha oferecido 2,5 milhões, que era o dinheiro da Esportes da Sorte, que são 57 milhões dividido por 2 anos. Ok. Só que ele ganhava 4 milhões de reais por mês no Atlético de Madrid. O Sevilha parece que ofereceu 2 ou 2,5 também, e ele tinha negado. De reais. De reais. Estou falando tudo em reais. Tá bom. E ele tinha negado o Sevilha, porque ele queria ganhar mais. E aí, a proposta corintiana ele achou baixa. E ele falou, vou avaliar outras propostas. E ele tinha proposta da Arábia, mas daí tem aquele negócio do técnico da Holanda ter falado que o atacante que foi para a Arábia lá nunca mais seria convocado para a seleção, porque o cara prefere dinheiro do que futebol, não sei o que e tal. Aí ele ficou... E o Corinthians conseguiu chegar. Isso que eu achei muito legal e que eu dei parabéns pros caras do Corinthians no jogo ontem. Eu já nem sei mais que dia eu tô. Depois do jogo com o Juventude. Que os caras do Corinthians, eles fizeram mais ou menos igual o Andrés fez com o Ronaldo. De chegar, fazer uma conta matemática sem dinheiro para conseguir pagar o cara sem pagar. O Corinthians conseguiu ter o Ronaldo com a Hiperfarma, né? Que fazia propaganda. Era a Hiperfarma que fazia propaganda? Acho que era. Que pagou o Ronaldo, sei lá quanto que ele trouxe pro Corinthians. Acho que era. Não lembro, mas é alguma coisa. O Corinthians conseguiu pagar o Ronaldo com isso. E com outras ações, e com receitas e tal, sem pagar o salário. E o Ronaldo recebeu o quanto ele queria. O Corinthians pro Memphis tinha os 2,5 milhões, mais ou menos, por alto. Da Esportes da Sorte. Meteu 800 mil. Que me falaram assim, é o salário de um Romero, é o salário de um Thales Magno, é o salário de um Alex Santana. Ou seja, é como se o Corinthians tivesse contratado mais um jogador desse. Não vai quebrar o Corinthians isso. Parece alto, 800 mil, mas é como se tivesse contratado outro Charles. Isso, cara. Sem fazer nada. Mas não é nem o Luan, é um cara que contratou. Claro. Só que ele não quis. Deu 3 milhões e pouquinho. 3 milhões e 200, 300 aí. Ele pediu 3,5. Foi o que eu fiquei sabendo. Aí ontem à noite eu fui atrás da informação e eu fiquei sabendo que o acordo deles é que as receitas que vão chegar no Corinthians a partir de agora vão ser divididas entre ele e o Corinthians. Se o Corinthians vender aqui para Coca-Cola, metade vai para ele, metade vai para o Corinthians. Se o Corinthians vender não sei o que para tal empresa, tanto vai para ele, para chegar nos 3,5 e pode até passar de 3,5. Dependendo do quanto vender, pode chegar a 3,800, 3,900, o cara pode ganhar até mais. Mas um mínimo de 3,5 ele vai ganhar.
E aí, por isso que eu dei parabéns pros caras, porque eu acho legal isso. Você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, é fácil você comprar uma Ferrari, né? Quando você não tem, não, deixa eu tirar daqui, papá. E os caras conseguiram. O esporte da sorte, mais uma grana aqui que eu tenho para pagar o salário que não vai me fazer muita diferença, mais receitas futuras que eu vou conseguir, porque é um cara midiático, um cara que não sei o quê, que a gente vai vender camisa, vai vender não sei o quê, vai vender não sei o quê. O cara aceitou e já era. E foi a pergunta que eu fiz hoje para ele. Por que ele quis vir para o Brasil? Daí é o lado dele, né? Eu tô falando do lado do Corinthians. O lado do Corinthians foi esse. De querer esse cara agora, porque o cara aceitou receber o que o Corinthians podia pagar e o Corinthians foi na do Ramon. Eu preciso desse cara. Aliás, o Ramon, além desse cara, o Ramon pediu... Tá na lista. O Carrilho era Ramon? O Ramon queria, porque queria o Guido Carrilho, que é outro Carrilho, que é o jogador do Estudiantes. Foi o jogador que o Ramon mais pediu. Mais pediu. É o ele quê? queria Que muito. posição que é? Ele é pivôzão, centroavante daquele pivôzão, Verratti. Tipo Jô. É. Ou não? Verratti. Tá. Que ele queria um cara desse, fazedor de gol, que não é o Memphis. Ele pediu, o Corinthians não conseguiu. Ele pediu um goleiro reserva pro ano que vem. Que não vai conseguir contratar agora. Um lateral para a linha de 4, um lateral mais defensivo. Esquerdo ou direito? Esquerdo, desculpa. Um extremo esquerdo, um extremo direito. E daí chegou o Memphis no lugar do Carrillo, que não conseguiram trazer. Então essa foi a lista do Ramon. O extremo direito é o André? Pode ser. Pode ser. Teve uma pessoa que, quando o Corinthians contratou o André, me falou que o André entrou nesta vaga de extremo direito. Mas eu conversei com um amigo meu que trabalha com estatística, de futebol, essas coisas, e ele me falou que ele não joga mais assim, que ele joga mais pra meia, por causa da idade, 33 anos e tal. Então ele não é exatamente o jogador que o Ramon tava pedindo. Mas um cara do Corinthians me falou que ele foi contratado para isso. Não sei se ele não sabia que o cara não faz mais isso, sei lá, às vezes acontece, né? O cara contrata o jogador errado. Vai pra mais um meia lá. É, exatamente. Okay. Mas ele foi contratado para isso. E o Depay entrou nessa vaga do Ramon porque a lista do Ramon foi tarde demais. Os caras tiveram que correr atrás e acharam esse cara. Então ele foi de último caso. Sim. Foi de última hora, o Memphis. Sim. Que loucura, cara. Isso é doido, porque a sensação que todo mundo tem numa contratação dessa é que é tudo orquestrado há muito tempo e tal. Pareceu uma oportunidade de Memphis aí no final das contas, né? Que loucura, cara. Bem, eu não sei o quanto que o Ronaldo foi de um dia pro outro, mas funcionou. Acho que foi também. Não é? Então, também. É o que a gente tem a torcer. O Memphis foi de domingo pra segunda, cara. Eu tenho certeza. Domingo teve a ligação, segunda teve a proposta. Mandaram fazer a proposta em um dia. E pra quem tá pensando assim, mas é um negócio que, o cara pode se beneficiar demais, o Memphis. Mas pelo mesmo lado que ele pode se beneficiar demais, ele pode trazer patrocinadores que não viriam sem ele também. Exatamente. Então são dois pontos aí, né? E não só trazer patrocinadores que não viriam sem eles, mas patrocinadores que vão pagar mais. Um patrocinador que pagaria 10 milhões pela camisa vai pagar 40, porque vai estar o Memphis. A ESE Seguros que tá aparecendo deve estar amando, né? Porque tá com contrato. Nem era pra estar lá, mas tá, né? Tá com contrato até o final do ano que vem e só aparece ali, porque o nome Memphis tá embaixo, né? Imagina. E então, além de virem empresas que não viriam, elas vão pagar mais ainda. Então, pro Corinthians vai ser muito bom.